Rapaziada, estamos aqui em mais um episódio do TancaCast. Vim aqui trazer convidados inesperados. Trouxe meu amigo Matos. E aí, tudo certo? Foi Matos na área. Vilpert. Trouxe aqui meu amigo Vinícius. E aí, tudo certo? Vinícius Locatelli na área. Isso, Locatelli aqui. Então a gente veio falar aqui sobre a ação humana, produção de espaço e a formação das cidades. Um tema muito pertinente, né? Que a professora Paula fez questão de que nós procurássemos sobre, né? Olha, eu vou falar primeiro de tudo que é uma honra estar com vocês aqui, porque eu vi que você é cheio de coisa aqui dentro, né, cara? Eu adoro geografia, sabe? Eu vi que, tipo, tu tá cheio de acessórios. E eu queria perguntar, tu viaja o mundo por acaso? O que tu faz? Eu viajo bastante pelo mundo, tenho até uma lembrança aqui do meu querido Tutano Jorge. Tanto que é por isso que é o nome do podcast. Também vem, né? Porque é Tucano e Tutankhamon, né? Esperto, né? Esperto. Quem que é Tucano? Quem que é Tutankhamon? Então, o que podemos começar com? Não, nós vamos começar a falar das cidades, né? Tipo, tu mora em uma cidade, por acaso? Eu moro, né? Meio difícil não. Onde é que tu é? Já sabe? Nos pêsames. Assim, tipo, você sabe que o processo de formação das cidades não é nada muito novo, né, cara? Tipo assim, eu, por exemplo, dediquei muitos anos da minha vida estudando sobre cidades, né? Porque eu me formei, eu sou um cidadológico. E quando eu fiz isso aí, eu fiz esses estudos, eu fui para as cidades mais antigas do mundo. Uma delas fica na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia. A Visão Batista? Que é Ur. Ur é uma... Caiu, Tatuca. Ur é uma cidade... O Piazada, acho que caiu tudo. Obrigado, João. É João o nome dele? João? Foi... Dá um oi aí, João. Tudo bem, é secundário, ninguém lembra. Então, tipo assim, Ur é uma cidade muito antiga, né, cara? Tipo, era uma cidade, cara, verdejante, assim. Não verdejante em floresta, mas verdejante em população. População que crescia, que era cheia, culturada, tudo. Aquela coisa, eles inventaram as músicas, eles inventaram a cultura deles, o cuneiforme foi criado lá. Mesopotâmia é importantíssima para a história do mundo, mas também para a história das cidades. Cidades onde o pessoal, todo mundo se reunia nas comunidades, faziam uma parte lá, e eles transformavam o espaço geográfico. E a Joaçaba é mais um exemplo disso. E Joaçaba, por mais que tenha uma história totalmente diferente de Ur e seja um período totalmente diferente, o conceito é o mesmo. São pessoas que vivem numa cidade e que têm que conviver em uma sociedade consigo. Foi em cidades que foi inventada a noção do dinheiro, que foi inventada a noção de uma cultura e que vai ser inventada a noção de uma nacionalidade. Então a gente pode dizer, princípio de tudo, que cidades são importantíssimas pro nosso mundo moderno. E Arthur, assim, olha, que você falou bastante a palavra cidade, né? É legal também a gente entender o que cidade significa. Cidade, ela vem do latim antigo, pessoal. Ela significa civitas, né? Direito do cidadão. E, tipo, a palavra cidade é associada a muita coisa, civil, civilização. A palavra cidade em si tem um peso enorme, né? Como a Arthur falou, ela está associada a muitos conceitos, por exemplo, política, economia. Política, inclusive, é outra denominação de cidade, que é a denominação grega, que seria polis, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para falar a respeito de cidades em si, desde a formação delas. Inclusive, o Arthur falou da Mesopotâmia, de Ur, e assim, eu tava dando uma pesquisada esses dias e eu dei uma olhada em uma das cidades mais antigas, considerada talvez a mais antiga pelos historiadores, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso, mas é a cidade de Jericó, a cidade bíblica, né? Mais de 10 mil anos atrás, a cidade onde aconteceu as tormentas, aquela coisa lá. E por ela estar do lado do Rio Jordão, que isso também é uma coisa muito importante para as cidades, as afluências, os rios, você ter um lugar para recolher essa água, um lugar para alimentar essa cidade é muito importante. Então lá eles consideram uma das primeiras cidades, né? E assim,
como o Arthur também falou, essa questão da cultura, outro exemplo muito bom, muito interessante de cidade, é a gente citar cidades eminentes lá do século II, se eu não me engano. Bagdá, Constantinopla também, Veneza, Florença, cidades assim muito importantes, principalmente Bagdá e Constantinopla. Por quê, gente? Porque lá era um aglomerado de coisas, aquedutos, era um conglomerado de pessoas, era um conglomerado de cultura, lá tinha igrejas, lá tinha hospitais, lugares de hospitais, centros de atendimento e tal. E sim, enfim, é muito importante a cidade por essa questão da junção. Depois a gente vai chegar em Revolução Industrial e dá pra comentar mais algumas coisinhas. Mas isso aí que você falou tocou num ponto que eu não tinha me lembrado. Mas é muito importante a questão dos rios nas cidades. A maioria das cidades do mundo são construídas próximas do rio. Aqui é um outro exemplo delas, porque o rio é um abastecimento não apenas de água, mas também das plantas, das coisas que você consegue, do teu alimento que você consegue produzir ali, uma terra fértil. Também da parte de que os rios são navegáveis, a maioria deles, os rios grandes. Aqui em Joaçaba não é um exemplo, né? Mas a gente pode pegar cidades como Bremen, por exemplo, que tem uma porção que é no interior da Alemanha e tem uma porção que é no exterior, na costa da Alemanha. Essa cidade era conectada antigamente por um rio, e até hoje é conectada pelo rio, mas enquanto ela foi composta, ela tinha uma parte que ficava lá e ficava aqui, e é uma herança que nós temos hoje daquela época medieval. O fato de uma parte da cidade também se encontrar no oceano é outra coisa importante. Você mencionou Constantinopla e Veneza. Essas cidades não são à toa que são ótimos exemplos, porque elas foram amplos centros comerciais no mundo medieval e no mundo moderno. E não por outra coisa, a não ser o fato de estarem muito bem localizadas. Se nós formos olhar no mapa, a Turquia, João Pedro, que está atrás de você, isso. Ali a cidade de Istambul, que hoje é Constantinopla, é localizada no trecho deixa eu lembrar agora que eu esqueci, é o Estreito de Bósforo. E essa região, reza a lenda que quem controlasse o Estreito de Bósforo controlaria o mundo. Ali era por onde passavam as famosas rotas das Índias, que fez Portugal fazer o contorno inteiro pela África. E em Veneza também é muito importante porque ela se encontra no topo do Mar Adriático. E ela controla toda aquela parte do norte da Itália e do norte da Península dos Balcãs. Uma cidade, novamente, muito bem localizada. Assim como Gênova, que está no outro lado, que controla aquela parte inteira do norte da Itália, do sul da França e parte do norte da Europa. Junto com isso, essas do norte da Espanha. Junto com isso, a gente vê outros exemplos ali de Marselha, de Barcelona, cidades todas grandes que estão localizadas próximas ao mar. Então, rotas comerciais são outras coisas importantíssimas, pois elas não apenas exportam e importam mercadorias, mas exportam e importam ideias, mentes. Bagdá não tem acesso ao mar, mas Bagdá é extremamente importante porque ela tinha um contingente enorme de mentes. E naquela época, da era dourada do islamismo, onde a ciência se desenvolvia tudo, os centros foram nas cidades. A cidade chamava pessoas que tinham várias ideias diferentes e tinham situações de vidas diferentes e conseguia assim construir novas ideias e era um palco para coisas enormes acontecerem. Como foi em Paris na Revolução Francesa, como foi em Londres na Revolução Gloriosa, como vai ser em Portugal, como vai ser na Espanha, na Alemanha, na Rússia, em todos esses países, as grandes cidades vão ser o que vão determinar o futuro deles. Mas afinal, o que vai mudar mesmo as cidades, o que vai trazer uma importância enorme para elas, vai ser durante o século XVIII e o século XIX, ali durante a Revolução Industrial, em que daí nós vamos ter um aumento demográfico enorme nas cidades, que só foi encontrado lá no começo da Era Neolítica. E sobre isso que nós podemos falar agora, né? Mas assim, João Pedro, o que você acha? Porque assim, eu sei que foi muito bem divulgado esse podcast medíocre que vocês têm aqui, né? E eu gostaria de saber se alguém pediu alguma coisa nos comentários, alguém, da tua comunidade bosta, alguém teve a noção de pedir, dá pra você perguntar isso pra esses camaradas que estão entrando agora? Teve esse caso aí? Porque eu sou muito famoso, sabe? Então, a rapaziada aqui tá pedindo algumas coisas Mas por que aumentou tanto o demográfico assim das cidades na Revolução Industrial? Por que aumentou tanto? Mas... Então, João, a questão da Revolução Industrial, pensa comigo aqui.
A gente está na virada do século XVII, XVIII, por aí, nas revoluções, Londres sendo berço dessa revolução, né? Aquela coisa toda, máquinas e processos e coisas assim. E você tinha que pensar, o que é mais economicamente lucrativo? Você juntar essas pessoas. Num cenário mais bucólico, num cenário mais agrícola, num cenário mais rural, você não consegue ter um parâmetro para uma revolução de tão grande mudança na sociedade, sabe? Você pegar, por exemplo, um transporte unificado, você conseguir fazer isso, sabe? Fazer todo mundo ir para o mesmo lugar trabalhar. Porque assim, se a gente pegar nas fábricas antigamente, a gente pensa que várias fábricas por cidades e por centros, e eram mais de 300 funcionários por fábrica. Ela funcionava muitas horas seguidas, sabe? Cargas horárias altíssimas, e assim, era necessário ter essa junção, ter essa unificação desse lugar para as pessoas trabalharem, para as pessoas irem para lá, e entra toda aquela questão do êxodo rural, né? As pessoas quererem estar na cidade, quererem estar lá trabalhando, né? Às vezes talvez pela falsa impressão do crescimento e tal, vários fatores influenciam muito nisso. Mas o principal mesmo foi essa atratividade da cidade, essa grande unificação, junção, como o Arthur falou, ideias, cultura, estava tudo na cidade. Tudo que você precisava estava na cidade, né? E até hoje o nosso meio é estruturado e vendido assim. Arthur, você está escutando esse barulho? Parece um pássaro embaixo da Acho que mesa. é coisa, eu acho que é coisa. Tá estranho? Não. É verdade, esse teu mata leão, ele deve estar envenenado mesmo. Mas você falou um negócio legal aí, Vinícius, o fato das cidades irem as pessoas. Nessa época a cidade começou a virar um aglomerado de coisas, né? De pessoas e de coisas assim. Porque você precisava de pessoas para trabalhar nas fábricas. Então as cidades viraram dormitórios para essas pessoas poderem morar perto das fábricas e ir lá. Não é à toa que as fábricas foram construídas próximos a minas de carvões, que é o que fornecia energia para elas. E também não é à toa que as cidades próximas a minas de carvões foram as que ficaram maiores durante essa época. Mas assim, as cidades foram aumentando com muito mais tempo e a tecnologia nelas era um ciclo virtuoso, sabe? Porque a cidade aumentava e com isso aumentava as tecnologias dela. E a tecnologia da cidade fazia a cidade aumentar cada vez mais e mais, e daí a gente começa a ter aquelas metrópoles que são globais, capitais globais, que tem todos os tipos de tecnologias e ideias que podemos pensar. Sabe alguma aqui no nosso país do Brasil, João Pedro? Uma grande metrópole? Uma grande metrópole? A segunda maior da América? A gente tem as metrópoles de São Paulo. São Paulo? São Paulo é um ótimo exemplo, sabe? Você já foi para São Paulo? Não. Você já foi para São Paulo? E você, já foi aqui? Não. Eu nunca fui pra São Paulo. Você nunca foi pra São Paulo, João? Nunca fui. Eu já fui pra São Paulo. Tá, mas ninguém tá falando com você. Ah, tá bom. Enfim, São Vou chorar Paulo no canto. não é uma cidade. Eu nunca fui pra São Paulo. Tu nunca foi pra São Paulo? Eu já fui. Ninguém Legal, tá falando Gabriel. com você. Cara, a gente já falou isso. Eu acho que eu tô tucano. Cano? Cano. Tá maluco? Nossa, eu tenho tucanofobia. Desculpa. O que é isso aqui? É o Jorge. Não bate nele. Desculpa, João. Ô mano, que- não bate no tucano. Não, foi mal, João. Eu juro que eu não vou mais bater no tucano. Calma. Tu já esteve em São Paulo, Jorge? O que você tem pra dizer sobre São Paulo? O Jorge falou uma verdade aqui. São Paulo não é só eternizado na música Sampa do Caetano Veloso, mas é uma cidade muito importante porque ela possui, como que eu posso dizer, várias cidades em si mesma. Ela tem uma micro-região e ela tem uma microeconomia que move o país no seu macro. E isso é comum de todas as grandes cidades do mundo. A maior cidade, que é Tóquio, você não fala. Para uma pessoa que vive em Tóquio, ela não fala, eu vivo em Tóquio. Você e o mundo vivem em Tóquio. Não, você vive em algum bairro de Tóquio, em alguma região de Tóquio. E cada região é especializada em alguma coisa. Aquela questão da Revolução Industrial, que as cidades eram dormitórios para as pessoas, se tornou isso totalmente novo, mas ainda totalmente velho nesse novo sistema. Em vez de serem países com diferentes cidades e regiões, que têm diferentes tipos de público, que estão aglomerados para diferentes tipos de trabalho, nós temos agora diferentes bairros e cidades para diferentes tipos de público, diferentes tipos de entretenimento e trabalho que podemos encontrar.
Então, São Paulo é a segunda maior cidade das Américas. Sabe qual que é a primeira maior cidade das Américas? Qual que seria a primeira? Acho que Ai, desculpa, eu nem me notei, desculpa. Como? Ah, sim. Tenochtitlan, gente, é a cidade do México, foi construída em cima de um lago, sabia dessa? O lago é quase secado hoje, ainda tem um monte de problema com aquele lago, um monte de problema de saneamento e um monte de problema de segurança na cidade, algo comum de cidades grandes, menos no Japão. Claro, no Japão ainda tem. O Japão é muito legal. Tu gosta do Japão, João? Legal. Já foi? Não. Eu não sei. Então, como é que você pode dizer que o Japão é legal? Tu já foi pro Japão? Sim. Tu já foi pro... Qual país você eliminaria do mundo, Gabriel? Não sei, ficou entre França e não sei, Itália. França e Itália, um entre os Você dois. já foi pra França? Não. Nunca fui bonito pela prata, tio. Nunca julgo um livro. Ah, mas já conheci vários franceses, tudo monstro. Nunca julgo um livro pela prata. Não julgo o livro. Continuando. Eu julgo o autor. Ou é verdade que a cidade do México foi Ah. construída sobre um lago? É verdade, é verdade. Sabe quem me disse isso aí? O grande filósofo Fogaça. Ah. E tipo, cara, é incrível pensar isso. Mas uma cidade do México, comparada às outras grandes metrópoles, é bem pobre. Isso é um grande problema que as cidades modernas também vêm enfrentado nos últimos anos. E é triste você ver que uma região que nem assim, até porque, que coincidência, Por quê? Ah, isso aqui é do estado do México? Não era Tutankhamon? ele era estrangeiro. O Tutankhamon, que morava no Egito, foi pro México? Foi. 2 vezes. Em menos de 2 anos. Ele foi pro México na lua de mel. Homem, Comigo. eu acho que a noção de que devia ter uma terra além de 2 palmos da sua frente estava a anos-luz de ser descoberta. Você tem certeza que você viajou o mundo inteiro? Sim. Ele viajou o mundo inteiro, Jorge? Fala isso, cara. Tá, eu confio em você. Tá, mas... Ele quer falar com você, Jorge? Boa. Ah, sim. Inclusive o Jorge está até retomando um ponto do Arthur, né, de que as cidades grandes hoje não são só coisas boas. Né? As cidades grandes hoje enfrentam sim seus problemas, e o principal que a pessoa pensa assim, eu penso em cidade grande, penso em trânsito. Né? Se até aqui em Joaçaba, que está no cu do mundo, tem trânsito. Que é isso? Que tá no... Não vai, não. Tá, desculpa. Jorge, fique quieto. Até Joaçaba... Desculpa, o Jorge mora onde? Hã? O Jorge mora onde? Onde é que você mora, Jorge? Ele veio de São Paulo, mas agora ele tá morando aqui pro Joaçaba. Ele falou que ele é de Bucareste, na Romênia. Como é que é Bucareste, Jorge? O melhor que Continua. Joaçaba, Jorge. Ele tem que ser um garoto propaganda Então, bom. gente, acontecem muitas coisas nessas cidades. A principal delas é a questão do trânsito, mas assim, olha, não é só isso. Esse é o problema que todo mundo pensa, mas tem falta de saneamento. Né? A questão da superpopulação em áreas periféricas, isso é uma coisa que gera muita discussão, gera muita coisa. A falta da infraestrutura nessas cidades, uma coisa que gera muita preocupação. Inclusive, o Arthur estava falando sobre aquela coisa de várias cidades em uma só, essa ser São Paulo. E acaba que, na verdade, isso inclusive tem uma previsão para 2050 de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro serem unificados na mesma cidade. Até lá isso vai acontecer. Exatamente, Jorge, é uma coisa alarmante, uma coisa assustadora, porque já é muito difícil ter tanta população em uma só cidade e isso só tende a aumentar e ainda assim juntar elas em uma só cidade. Outra coisa muito legal de a gente ressaltar, não só os problemas dessas cidades, né? Mas sim também por que acontecem esses problemas. Boa parte das cidades hoje que a gente tem no globo, que são cidades grandes e sofrem de coisas assim, a maioria delas é por questão de serem não programadas quando criadas. Verdade. Por exemplo, eu estava dando uma pesquisada e existe uma lei do, eu não sei direito, do Instituto do Cidadão, uma coisa assim, que promove você ter um plano de organização para uma cidade de um município de mais de 20 mil habitantes. Passou de 20 mil, você tem que ter um plano. Uhum. Então acaba que, na verdade, os prefeitos da cidade, os políticos lá nas cidades, vereadores, eles acabam sendo eleitos com
intuito de organizar esses planos, ver esses planos, ajeitar estradas, hospitais, esse tipo de coisa. E assim, olha, Jorge, isso é uma coisa que a gente vê que não entra muito em vigor na nossa sociedade. É uma coisa que era para estar em vigor, mas não entra. Essa questão de você ter uma cidade planejada, principalmente na nossa realidade, que é o Brasil, né, infelizmente. Se você for ver algumas cidades de países de primeiro mundo, né, países mais evoluídos, eles acabam por fazer esse planejamento. Um exemplo disso é a própria, acho que é Canberra, na Austrália. Canberra, Austrália, eles já fizeram um planejamento de como seria a cidade, como seriam as ruas, o formato, a disposição, a predisposição de casa, onde poderia construir. A mesma coisa para cidades industriais. As indústrias são feitas com o intuito de ir num lugar mais produtivo, que seja menos prejudicial ao meio ambiente e às pessoas que estão em volta desse lugar. Outro exemplo muito clássico é Amsterdã, né? Amsterdã acaba sendo uma cidade muito grande nesse quesito de planejamento. Inclusive eles têm um plano para até 2040 essa cidade parar de usar combustíveis fósseis e trocar por combustíveis renováveis, né, energia eólica principalmente, alguns meios que seriam para produção e moradia conseguirem ocupar o mesmo espaço, e esses meios serem feitos de uma forma ecológica. Eu acho que era prédios ecológicos, uma coisa assim, que são prédios que promovem o meio ambiente, então tem várias árvores ao redor do prédio, várias plantas, várias coisas assim. E também outro exemplo que agora eu lembro no final é Milão, que está tentando trocar boa parte das lâmpadas fosforescentes por lâmpadas de LED, que é uma coisa que economiza muito. É obviamente difícil de você trocar isso, é a mesma coisa aquela questão, daquela discussão dos painéis solares, é uma coisa muito cara, um investimento caro, mas é uma coisa boa para o meio ambiente. Sim. Cara, pra gente não estender muito mais, eu vou só complementar a tua fala final, dizer que você me citou uns ótimos exemplos ali. E o caso do Brasil, o caso de tantas outras cidades, é que por mais que é que nós temos coisas que acontecem como se fosse na Revolução Industrial. O momento parece é outro, mas estamos vivendo a mesma coisa, parece. Então as cidades estão sendo mal planejadas e estão crescendo de forma desordenada. Nós vemos isso muito em países periféricos, em suas capitais, como na Nicarágua, como em Costa Rica, Cuba, o Haiti. Os países acabam crescendo, mas a sua organização, a sua prosperidade que existe no país não é grande. Bucareste, aqui estava me contando agora o meu amiguinho, como é que é o nome dele? Jorge, né? Jorge. O Jorge estava contando agora com a mulher de Bucareste que, por mais que seja uma cidade grande, que tenha várias oportunidades lá, ainda era uma cidade que fazia parte do bloco oriental durante a Guerra Fria e que sofria muito com corrupção, e até hoje ainda sofre com corrupção, e que tinha muitos atrasos em sua criação, em seu planejamento. Por isso que a cidade hoje, por mais que seja uma grande capital e seja ainda muito mais atrativa do que várias cidades do interior, ela ainda peca em vários setores inovadores e setores ecológicos, principalmente, se comparado a outras cidades da Europa. Então, nas cidades da Europa que você mencionou, Amsterdã é um ótimo exemplo também, porque a Holanda em si tem uma história incrível, conquistando suas terras além do mar, criando novas cidades. A maioria das cidades, a população de Holanda, mais de 50% do seu país, aliás, Países Baixos, né? Mais de 50% vive abaixo do nível do mar. Amsterdã, se fosse tirar os diques que existem na Holanda, iria alagar, se fosse o caso. Mas assim, a gente não tá para falar sobre as pessoas que iriam sair mortas nisso. Porque o que importa mesmo é saber que as pessoas estão muito concentradas nos centros urbanos. E a tendência é o êxodo rural ficar cada vez maior. Eu saí da triste cidade da Bedon Batista porque não tinha as condição. Porque a condição de viver lá não era a mesma que viver fora de lá. Então, quando eu era menor, viver em Campos Novos parecia viver em Paris naquela época. Mas, claro, você se coloca nesse novo meio e você acaba descobrindo novas experiências, você acaba querendo mais. Você acaba querendo morar em cidades grandes com grandes oportunidades. Então, fora de questão, não se pode discutir inovações do mundo, discutir como o homem transformou o seu meio sem discutir de cidades. Eu acho que nós falamos uma boa coisa sobre isso, né? Olha, já se passou, o tempo passou voando. Foi um prazer ter vocês aqui. Não foi um prazer pra mim. O Jorge... Pra mim foi um prazer. Foi um prazer pra você, João? Foi. Pra você, Gabriel. Também, gostei. Mas, eu posso levar o Jorge pra casa? Não, ele é meu. Muito obrigado pela participação, pessoal.
Sincronizar os áudios aí. 1, 2, 3, começa agora. E aí, rapaziada, Pediu? 3 segundos! Esse vai nos cortes, tá gravando ainda? Esse vai. Fogaça, esse vai nos cortes iniciais. Tá, de novo. 3 segundos de gravação! De novo. Princesa da putaria, bota o bigode na minha chota, bota o bigode na minha chota.